Senhor. Podemos ter motivos para nos preocupar, podemos ter motivos para ficar receosos, mas nós escolhemos não nos preocupar, nós escolhemos não sermos dominados pelo medo, porque você é o nosso protetor. Você cuida de nós. Eu te louvo, Senhor. Oh, nós te adoramos. Graças, 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 Pai. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus maravilhoso, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Aleluia. Podem sentar. Oh, aleluia. Rapaz, vou te dizer uma coisa, viu? Louvor cantado bem desse jeito aí é top, é ou não é, gente? Nós temos o melhor grupo de música do mundo. A gente tem. Só que vou te dizer, cantar desse jeito e com som, aí pronto. Eita, meu irmão, não tem diabo que aguente. Aleluia, Deus é bom. Vocês estão bem, milionários? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que até o final do ano terão todas as suas contas pagas e muito dinheiro sobrando? Vou dizer de novo, quantos creem até o final do ano? Diga, até o final do ano, todas as minhas contas pagas e muito dinheiro sobrando. Não fica só repetindo agora, todo dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou começar contando uma história, amém? Aquele jovem, solteiro, na casa de seus pais, bem novo, menos de 20 anos ele tinha na época, e ele... Era uma época um pouco difícil, e assim, difícil em que sentido? Para arrumar emprego. Não sei se vocês só sabem disso, né? Houve uma época aqui, nos anos um pouco mais para trás, que emprego era a coisa mais difícil do mundo. Ficava muitas vezes filas enormes nas portas das empresas, com aqueles currículos para procurar emprego e tal. Era um tempo que não tinha internet, não tinha nada disso, e as pessoas buscavam isso. E aquele jovem ficou na fila de um monte de empresas atrás de emprego. E os poucos que ele conseguiu, a grande maioria, ele só ouvia não. Mas os poucos que ele conseguiu era só o salário mínimo. Só o salário mínimo, mais nada. Só o salário mínimo, mais nada. Teve um que o patrão ainda disse, olha, eu pago seu INPS, né? Que era no tempo do INPS, eu pago. Certo? Eu não vou descontar de você não. Mas era só. Então ele entendeu que para ele poder crescer, para ele ter um salário melhor, ele precisava de uma coisinha, conhecimento. Conhecimento que resolvia casos. Conhecimento que resolve problemas. Enquanto ele entendeu isso, enquanto a pessoa não tem o conhecimento, não resolve casos. Ele só resolve com conhecimento. E havia uma frase que ele nunca disse a ninguém, mas que ele acalentava no seu coração, que ele queria ouvir. Qual era a frase? Quanto você quer ganhar? Ele queria ouvir essa frase. Quanto você quer ganhar? Por quê? Porque só chegava no lugar aí, olha, salário mínimo. Aqui todo mundo é salário mínimo. E aí ele olhava, e o pessoal lá, né, que tinha maior conhecimento, muitas vezes tinha o curso superior, outros tinha outros cursos que não era superior, mas era curso técnico, trabalhando no bem bom, e ele trabalhando no duro, e ainda ganhando salário mínimo. Então ele entrou nessa área de tecnologia, foi para algumas escolinhas que havia de informática e tal, e entrou nessa área tecnológica, outra área que era muito difícil naquele tempo, bastante. E aí, mesmo assim, ele não conseguia. Então ele falou com um amigo, e esse amigo tinha um outro amigo, que o outro amigo devia uns favores a esse amigo dele.
né? E o outro amigo tinha uma empresa de software, e aí ele falou com esse amigo, e o amigo falou com esse outro amigo, e disse, olha, então o outro amigo, para pagar os favor, chamou ele para uma entrevista. Chegou lá e disse, foi desse jeito, o que é que você sabe fazer? Ele, tomado de surpresa, ele disse, olha, pegou o caderninho dele, que ele tinha anotado algumas coisinhas, mostrou assim um caderninho, olha, eu sei fazer isso aí. O amigo dele passou assim, disse, é o seguinte, eu não estou precisando de você, eu não preciso de uma pessoa com o conhecimento que você tem, é muito pouco, e era pouco mesmo. Mas, como eu estou devendo um favor ao outro amigo, vou fazer uma proposta. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Não é que ele não tinha dinheiro, dinheiro ele tinha. Agora para pagar com aquele conhecimento ele não tinha. Vocês estão entendendo isso? Eu não tenho. Mas por causa desse amigo meu, eu vou aceitar você na minha empresa, só que eu não tenho dinheiro para te pagar. O que eu posso te dar é conhecimento. Só isso. Você vai fazer os custos da empresa. Pensa bem, cara. Porque, que eu saiba, você está trabalhando. Ele disse, estou trabalhando sim. Eu estou ganhando só os salários. Pois é, mas é melhor o salário do que nada. Isso é a pessoa que iria contratá-lo. Ele, eu topo. Rapaz, tem certeza? Ô fulano, doutor fulano, vem aqui. Rapaz, eu estou falando para ele, o que é que tu acha? Ele diz, é melhor, rapaz, 2 passarinhos, como é que é? Um passarinho na mão do que 2 voando. Aí aquele rapaz disse, e os 2 passarinhos na mão, não é melhor ainda? Passou. E aquele jovem perdeu as contas do outro emprego e foi trabalhar para aquele homem. E ele fazia de tudo lá. Limpava chão, lavava banheiro e fazia muito serviço de office boy. É o cara que vai para banco, que vai pagar um negócio, pagar outro, era aquele serviço assim, dessa forma. E tal, tudo mais. Mas a dedicação dele para aprender naqueles... e fez matrícula em todos os cursos da empresa. A empresa era uma empresa de software que tinha muitos cursos. Ele fez matrícula em tudinho. Eram não sei quantos cursos, bastantes. Ele fez tudinho. E olha, gente, era de manhã, de tarde, de noite. Ele trabalhava, estudava, ralando mesmo. Aquele patrão viu isso nele, essa dedicação. No primeiro mês, deu um salário a ele. Não tinha prometido nada, mas deu um salário a ele. Passou-se, ele dedicando-se e tal. Segundo mês, salário também. Quando foi no terceiro, ele disse, cara, traz tua carteira, eu vou assinar. Com o salário. Tudo bem, mas pelo menos era algo que ele estava aprendendo. Ele continuou, pegou certificados, pegou isso, pegou aquilo outro, começou a fazer, começou a trabalhar na empresa, nessa empresa, só que agora ele, além de fazer a limpeza, além de fazer tudo mais, e office boy e tudo, ainda trabalhava nos computadores em algumas empresas, algumas coisinhas pequenas, coisa pouca, para pegar experiência. Aquela empresa, perto de 1 ano depois, aquela empresa faliu, a nível de empregado, ficou só mesmo o registro lá. Então aquele rapaz chamou e disse, meu amigo, eu nunca vi uma pessoa crescer tanto como você. Como você cresceu, como você prosperou. Quer saber? Eu vou procurar um emprego para tu, tu não vai ficar desempregado não. Tudo bem. 2 ligaçãozinhas, vai segunda-feira em tal lugar que vão fazer a entrevista com você. Fizeram a entrevista, contratado, 2 salários mínimos. 2 salários. Não era essas coisas não, mas era 2 salários. Mas nessa outra empresa ele trabalhou bastante. E nessa outra empresa ele trabalhava apenas nos computadores, mais nada. Não fazia mais trabalho de office boy nem nada, era uma outra empresa, outra coisa. E aí, um dia, ele recebeu uma proposta de uma outra empresa, para trabalhar nessa outra empresa. Agora, dessa vez, ele já tinha conhecimento, ele já tinha habilidade, ele já tinha vários softwares feitos, vários programas feitos já. E aí, quando ele chegou lá, o dono da empresa, normalmente as pessoas, em propósito, toda entrevista era feita ou para o pessoal do RH, né, ou o gerente. Nessa empresa foi o dono, de uma grande empresa. Opa, tudo bem fulano? Tudo bem. É o seguinte, muito obrigado por você ter vindo para a nossa entrevista, e nós temos conhecimento do que você sabe fazer. Aí ele disse, quanto você quer ganhar para vir trabalhar aqui? Aquele jovem parou, e
o dono da empresa deve ter pensado assim: ele está procurando saber quanto. Na verdade, ele já sabia quanto que ele queria, mas ele estava saboreando o momento. Quanto você quer ganhar? E quando ele abriu a boca e disse o salário, que era bem alto, o dono: feito, seja bem-vindo à minha empresa. Ganhando muito bem, por causa do conhecimento. Tá, pastor, que historinha maravilhosa. Foi 10 minutos contando essa história. E quem é que não gosta de ouvir essa frase? Quanto você quer ganhar? Quanto você está pedindo nessa roupa? Quanto você está pedindo naquilo? Não é verdade? Todos nós. Por quê? Porque a gente gosta dessa parte de querer. Aquilo que eu quero acontecer. Aquilo que eu quero que aconteça. Isso é maravilhoso, isso é bom. Imagina você entrar em janeiro, né, querendo ganhar algo maior, e de repente esse maior acontece. É ou não é verdade, gente? Começar o ano de 2022 de boa, muito melhor que 2021, acontece. A propósito, 2022 vai envergonhar 2021. Escuta o que eu estou utilizando. Quantos de nós? Todos nós queremos isso. E isso funciona naturalmente, isso existe na vida de todo mundo, querer coisa boa, querer o melhor. Se tem um carro, compra um carro e tal. Aí no início é aquele carro maravilhoso, bom, aquele cheirinho de novo, oh glória, aleluia, bênção. Aí mais na frente, ele diz: rapaz, eu já estou pensando no modelo 2022, né? Esse é 2021, eu já quero 2022. É ou não é verdade? Isso é normal e não é errado querer isso não. Pelo contrário, é correto. Se você não quer uma coisa melhor para você, se você não deseja coisas melhores para você, você está com um problema grande. Porque o ser humano sempre quer algo melhor, porque foi assim que Deus criou. Mas rapaz, será possível? Fulano nunca está conformado com o que tem, sempre quer mais. É normal. Eu fico desconfiado até muitas vezes certas pessoas que, olha, eu já tenho a minha casa, e é tudo diminutivo, minha casinha, meu carrinho, minhas coisinhas, estou bem demais, eu fico desconfiado. Ou está mentindo ou tem um problema. Não, querido, é correto. Pastor, mas eu já tenho a minha casa própria, que bênção, ei, final do ano está chegando aí, que tal a casinha da praia? Eu errei, eu falei casinha. Que tal um apartamento, num andar inteiro, bem assim, naquela praia do Francês, lá em Maceió, gente. Todo mundo tem que conhecer aquela praia. É a praia, é linda, a praia é tudo de bom. Morar ali é só para crente rico. Exato. Está todo mundo entendendo isso? É normal. O detalhe, queridos, é que enquanto no mundo eles querem e conseguem, muitos cristãos estão querendo e chamando isso de fé. Essa é a questão. Querer é normal, é certo. Você deve querer coisa boa. A Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Não diz estejamos conformados. Contentes. Ou seja, você tem que estar contente. Se você tiver um pão com ovo, beleza. Mas se tiver aquele sanduba, você também está contente. Amém? E quem gosta daquele sanduba? Eu amo. E faz mal não, para mim não faz não. Chegou, faz bem. Só que querer não é crer. E se você deseja algo, para poder você alcançar isso, você tem que crer. Por quê? Porque aquilo que você quer, Deus já providenciou. Então sai do querer e passe a crer. Mandar mensagem, crendo ou querendo? Crendo
ou querendo? Esse é o tema. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar isso hoje por uma direção do Espírito. Eu estarei falando esse mesmo tema à noite. É o mesmo tema, mas a mensagem sempre é diferente. A mensagem sempre é diferente. Estarei falando o mesmo tema à noite. Crendo ou querendo? Por que você está falando precisamente sobre isso? Primeiro, porque o Espírito Santo mandou. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece a necessidade do seu coração. Então, ele sabe que você precisa disso. Segundo, porque eu já estou ficando, como eu posso dizer, meio cansado, digamos assim, de ouvir pessoas que dizem: pastor, eu estou crendo, quando está na cara que está apenas querendo. E de novo, não é errado. Querer não é errado, desejar não é errado. É bom evoluir, é bom ter coisa boa. Amém? Mas, meu irmão, você dizer que é crer, a coisa é diferente. Esse jovem teve que passar por todo esse processo para poder ouvir a frase que ele queria ouvir. Teve que passar todo esse processo. Mas o fato dele passar todo esse processo mostrou uma coisa: ele estava crendo, porque crer tem ações correspondentes. Vou dizer de novo: crer tem ações correspondentes. Precisa agir, fazer alguma coisa. Mas muitos de nós estamos querendo, e aí o que acontece, principalmente com crentes, principalmente com os crentes, é assim: eu pedi a Deus, pastor, no dia que Ele quiser, Ele me dá. Se Ele não quiser, Ele não me dá. Deus no controle. Não é assim não. Não é desse jeito não. Antes que a necessidade chegasse até a sua casa, chegasse até o seu bolso, chegasse até a sua vida, antes da necessidade chegar, Deus já tinha providenciado tudo: provisão, cura, riqueza, tudo para você. Ele já tinha providenciado antes que chegasse. Se Ele já tinha providenciado, pastor, por que eu tenho que pedir? Porque aqui embaixo Deus só pode interferir se você autorizar. Por quê? Porque quem manda aqui embaixo não é Deus. E até o diabo, que governa esse mundo, não pode fazer nada se o ser humano não permitir. O diabo só vai agir na sua família se você permitir, na sua vida se você permitir. Se ele está agindo e está tendo êxito na sua vida, você deu lugar em algum momento, em algum instante, seja com palavras, seja com atitudes, ações, ou como seja, você deu legalidade para ele agir, porque ele não pode agir, não pode, essa é a verdade, não pode, se você não autorizar. Mas eu não estou falando sobre isso, vamos trazer sobre essa questão. Quando você deseja algo bastante, você precisa agir crendo. Você precisa fazer alguma coisa. Em Marcos 5 conta a história daquela mulher que estava com fluxo de sangue. Imagina, mulheres, um ciclo menstrual ininterrupto de 12 anos. Era o que ela tinha. É um absurdo. E a doença tinha feito com ela o que ela sempre faz: destrói. Ela tinha empobrecido. A Bíblia dá a ideia de que ela tinha condições, muitas condições financeiras, mas ela não melhorava, ela só ia de mal a pior, porque é isso que a doença faz. Ela faz isso, ela acaba com a vida e acaba com o dinheiro. A vida, que é o mais importante, e acaba com o dinheiro também. Aí a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus que fez ela agir? Ela ouviu que ele curava. Ela ouviu falar de pessoas, antes dela, houveram pessoas que tocaram nas vestes dele e foram curadas. Interessante que a Bíblia não fala muito sobre isso, fala pouco, fala necessariamente dela. Pessoas que simplesmente foram para o mestre e ele simplesmente tocou e curou. E pessoas que tocaram nele e foram curadas. Não é interessante notar que muitos doentes tinham alta taxa de contágio e transmissão, mas quando tocou o mestre,
o mestre não foi contagiado, pelo contrário, eles foram que receberam a cura? Será que sou eu que vi isso? Não é interessante isso? Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária. Não é interessante isso? O contágio é grande. Mas comigo está a bênção. Comigo está a cura. Comigo está a saúde. Eu vou tocar e eu não vou ser contagiado. Pelo contrário, ele será curado. É assim que tem que ser com você. Então ela ouviu falar disso. Com certeza ela ouviu falar das palavras dele. Com certeza ela ouviu falar o que ele fazia, o que ele agia, como ele agia, como é que ele funcionava. Com certeza ela ouviu falar sobre tudo. E um homem que curava tantas pessoas, que uma certa vez multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Por que o senhor acha que era uma multidão de mais de 10 mil? Porque só de homem era 5 mil. Fora mulheres e crianças, faz as contas. Como era? No mínimo mais de 10 mil pessoas. E ele multiplicou apenas 5 pães e 2 peixes para todo mundo. E todo mundo comeu e se fartou. Igual o nosso... Gente, olha, a confraternização dos homens foi uma bênção. Tinha gente lá, chega, estava soprando. Pensa na turma para comer, glória a Deus. Amém. Mas amém, glória a Deus. Foi bênção, foi sucesso. Foi fartura mesmo. Mas e as pessoas lá com aqueles 5 pães e 2 peixes, primeiro Macfish da história, até que se prova o contrário, pão e peixe, Macfish, né? Comeram tanto que se fartaram, ficou todo mundo com misericórdia, segura a calça, porque senão a bênção é grande. Meu Deus do céu, as camisas tudo abertas, porque, né? Bênção. E ela ouviu falar. Aí ela escolheu a forma que seria curada. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Serei curada. Tocando nas suas vestes, serei curada. Serei curada. Ela poderia simplesmente dizer: se tão somente ele olhar para mim, eu vou ser curada. Se tão somente ele vir na minha casa, serei curada. Mas ela disse: não, quer saber? Eu vou lá, onde ele está. Mas havia um problema. Mulher, desse jeito, era considerada imunda. Tinha que ficar distante das pessoas. Tinha que ficar longe das pessoas. Não podia chegar perto, porque era considerada imunda. Agora imagina ela no meio de uma multidão enorme. Imagina se descobrem. Meu amigo, o apedrejamento era ali mesmo. Ali mesmo ela seria apedrejada e morta. Mas ela estava crendo, não apenas querendo. Querendo, fazia 12 anos que ela queria. Mas as coisas só aconteceram quando ela falou e quando ela agiu. Não confunda querer com crer. Milhões sendo acrescentados na sua vida, meu irmão. Na sua conta bancária. Não vai faltar. Não confunda querer com crer. Tem coisas que eu não estou crendo. Tem coisas que eu não tenho fé suficiente. Estava conversando outro dia com o Fábio e a Lucelena acerca dessa questão. Tem uma certa coisa aí que eu não tenho fé suficiente para isso. Eu estou apenas querendo, sonhando, desejando e etc. Mais nada. Mas eu não estou crendo. E eu vou mostrar a diferença do que é. Eu vou mostrar a diferença, mostrando para vocês o que é o credo. Essa mulher foi lá pelo meio da multidão. Tudo ali, aquela coisa toda, e dá licença, desculpa aí, desculpa, e tal, e essas coisas todas. Ela simplesmente, ela foi agindo durante a multidão. Aí foi, tocou na orla das vestes de Jesus. Orla fica embaixo. Então ela teve que se abaixar. Porque era o que ela estava crendo. Eu vou para a igreja hoje. Eu vou para aquele culto. E eu vou receber uma palavra que vai mudar toda a minha vida.
Eu vou para a igreja hoje, eu vou para aquele culto e eu vou receber uma palavra que vai mudar toda a minha vida. Ah, mas tu não está escalado, não interessa, eu vou para cultuar ao Senhor. Está todo mundo entendendo isso? Quando ela tocou na orla, cura instantânea, porque ela já vinha crendo. Escuta a história. Jesus simplesmente parou. Quando ele para todo mundo. Aí olha, diz, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos, ah, meu Deus, deve ser o sol do meio-dia que não está deixando de raciocinar. Mestre, está tudo junto aqui. Todo mundo empurrando, não passa nem um mosquito. Então ele pergunta, quem te tocou? Aqui. Uma aglomeração dessa. Então, eu percebi que saiu virtude de mim. Quem me tocou? Jesus sabia acerca daquela mulher? Não. Jesus sabia que a mulher estava indo para ele? Não. Jesus sabia o que ela falava? Não. Jesus curou uma pessoa sem saber que estava curando. Escuta, eu vou dizer de novo. Ele curou uma pessoa sem saber que estava curando ela. Calma aí, vamos chegar. Lá veio a mulher, tremendo, com medo. E eu sempre ficava, por que ela estava com medo? Foi curada ali e tal. Era um momento de saltar de alegria para o lado, por causa da lei. Ela veio com medo de morrer. Aí ela foi começar a contar a história. Olha, há 12 anos, mestre, fui eu que toquei em você. Há 12 anos, eu e o restante da turma, né? Só que só ela recebeu cura, é interessante. Mas enfim, há 12 anos eu sofria de uma hemorragia e não parava e tal. E aí, olha, eu gastei com fulano de tal, fiz a consulta com o doutor Cicrano, doutor Beltrano, doutor fulano, e não resolveu. E tomei o remédio e não resolveu. E já foi contando a história todinha. Aí eu ouvi falar que você cura, eu ouvi falar que você fala a palavra, eu ouvi falar disso, eu ouvi falar, e no que eu ouvi falar, a fé chegou no meu coração, e aí eu comecei a dizer que se tão somente eu tocasse nas suas vestes, nas bordas, na orla das suas vestes, eu seria curada. E aí eu vim, eu derrubei aquele fulano, não, fui eu, me desculpe, olha, fui eu que dei uma cotovelada, fui eu, desculpa aí, certo? E tal, para tocar, e agora estou curada. Aí o mestre disse, vai, as minhas vestes te curaram. Foi? Não foi as vestes de Jesus que curou. Não foi nem a fé de Jesus que curou. Até o que ele nem sabia. Foi o quê? A fé dela. O que faz a diferença na sua vida não é simplesmente você querer, é você também ouvir, para que a fé chegue ao seu coração, aí você come o melhor dessa terra. Não é apenas querer, não é apenas desejar. Durante muito tempo, eu via muitas pessoas dizendo, querer é poder. Quantos já ouviram isso? Eu já. Querer é poder, é não. Muita gente morreu querendo. Não era querendo morrer, é querendo ser curado. Muita gente morreu desejando ter pelo menos um carro novo uma vez na vida e nunca teve. Muita gente morreu desejando ter uma casa própria e não teve. Muita gente morreu desejando uma palavra que você está ouvindo hoje de manhã e nunca teve. Foi embora. Daqui para frente, meu irmão, pensa bem se tu está querendo ou se tu realmente está crendo. Vontade, desejo, sonho é maravilhoso. Oh, meu Deus do céu, é maravilhoso, é bênção pura. Mas, meu irmão, nada se compara com desfrutar
naturalmente daquilo que só existia antes no seu coração. Está todo mundo entendendo isso? Pronto, dito isso, vamos começar. O pastor não tinha começado, não, era só a introdução. Agora a gente começa. Abre lá em Romanos capítulo 4. Romanos 4. Joshua, eu vou ler na nova versão transformadora. Nova versão transformadora. Capítulo 4, a partir do versículo 18. Romanos 4, a partir do versículo 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus tinha lhe dito: esse é o número de descendentes que você terá. Deixa eu contar a história, que eu não sei se todo mundo sabe. Abraão estava lá na terra de Ur dos Caldeus, atual Irã. O Irã, onde hoje é o Irã. Estava lá com sua família. E Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Pronto. Então lá foi Abraão, saiu pela fé. Por que saiu pela fé? Porque ele não sabia para onde ia, ele não sabia o local, ele não sabia onde. E ele foi. Aconteceu uma coisa que eu quero abrir um parêntese nesse sentido. Muitas vezes, a promessa de Deus é para você, não para outras pessoas que estão com você. Mas por causa de você, essas outras pessoas são alcançadas pela promessa de Deus que está na sua vida. Foi o caso de Ló, que era sobrinho dele, foi com ele, mas Deus tinha dito para ele se afastar da parentela. E Ló cresceu, por estar junto com ele, Ló cresceu, enriqueceu, se tornou muito próspero, estava junto de quem tinha promessa. O detalhe é porque, como não foi Deus que chamou Ló para ir com ele, o que aconteceu? Houve problemas lá na frente, e as coisas só ficaram, digamos assim, boas, depois que ele diz: Ló, segue teu caminho. Amo você, você é meu sobrinho, beleza, mas quer saber? Escolhe para onde você for. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, porque a bênção estava nele. Então não importava. Então Ló escolheu a melhor parte. E para Abraão sobrou o quê? Um deserto com seus cascalhos e areia e tudo, onde se plantando nada dava. Sobrou para Abraão. Mas a promessa estava nele, e a fé nessa promessa, as coisas aconteciam e mudavam. Muitas vezes, vou falar uma coisa aqui, muitas vezes as coisas não estão muito bem com você, porque você está se associando a pessoas erradas. Amar, você tem que amar todo mundo, querido. Amar, você deve amar todo mundo. Amém? Mas a associação, saiba escolher com quem você anda. Prefira pessoas que tenham mais fé que você, igual ou superior a você. Porque quando você fraquejar, quando você estiver meio vacilante, aquele que você está associando: epa, levanta, rapaz, muda essa cabeça, muda esse linguajar, vamos lá, vai falando, vai falando aqui, faz você falar. É esse tipo de gente com que tu tem que andar. Gente que fala mal de todo mundo, fala mal de pastor, fala mal do irmão, fala mal de todo mundo. Não anda com esse tipo de pessoa não, porque esse espírito vai influenciar você. Não, a mim não, eu respeito, eu também respeito, distante. Vocês estão entendendo isso? Chegue junto das pessoas para ajudar, chegue junto das pessoas para auxiliar, mas cuidado para você não ser arrastado por elas, pelo lamaçal da dúvida, da incredulidade, do medo. Amém, queridos? Já mudei de igreja, porque eu não queria me associar com a liderança da igreja, porque não andavam em fé. Pessoas boas, maravilhosas, excelentes, meu Deus, eu amo todos eles, oro por eles, mas eu não podia me associar com gente que tinha com a fé nenhuma.
Vou. Então, fecha o parêntese de Ló, vamos voltar para a questão. Aí Deus disse uma coisa, ele disse, olha, ei, preste atenção, Abraão, você vai ter um filho com Sara. Quando Deus falou isso, Abraão tinha 75 anos e Sara 65. Abraão já era velho, tá certo? Sara também outra velhinha, só que Sara ainda por cima estéril. Não podia ter filhos. A ciência dizia, não pode ter filhos. O médico dizia, não pode ter filhos. O ginecologista, não pode ter filho. O próprio ventre dela dizia, não pode ter filho. Mas Deus disse, você vai ter. E o tempo foi passando. Abraão queria muito filho. Naquela época, ter filho era algo precioso, valia mais do que muitas riquezas. Deveria ser hoje também, mas a gente já sabe que no mundo não é bem assim. O filho hoje vale mais do que as muitas riquezas. Filho vale mais do que qualquer outra coisa. Amém? Filho só não vale mais do que seu cônjuge e Jesus. Eu quero ver os homens dizendo, filhos vale mais do que só não vale mais do que seu cônjuge e Jesus. Por que o pastor está falando isso? Deixa para lá. Então, voltando. Então, Abraão começou, agora pensa comigo, andando pelo deserto, nômade, pelo deserto, muito, muito, muito rico. Mas aí ele ia se deitar. E como eu queria ter um filho agora. E quando o empregado tinha um filho com a esposa, e Sara via o menino lá brincando, a menina brincando, e o menino brincando, como é que ela não ficava, gente? Como é que ela não ficava? Eu quero que todo mundo se transporte para a época, veja. Como é que ela ficava? Brincando e tal, celebrando aniversário do menino. E ela lá. Por mais que aquela criança abraçasse ela abraçaria, ela era carinhosa, amorosa, mas não se comparava com o filho ou filha. Mas Deus tinha dito, o detalhe é que o tempo estava passando. Agora Abraão já tinha passado 10 anos, 85 anos, e nada. No capítulo 4, versículo 18, dá uma mostra como foi que Abraão preferiu viver. Ele saiu do querer para o crer. Olha isso aí. Vou começar de novo, vou ler de novo o versículo 18 em diante. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus tinha lhe dito, esse é o número de descendentes, ou seja, não era apenas um filho, ia ser descendentes, que você terá, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, 75 já era problema, 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais nenhum vigor, já não tinha antes, agora então 0. Tá bom? Estão entendendo até aqui, gente? De novo, transporte-se para a época. Veja esse homem andando no deserto, vendo tantos filhos dos outros, que ele conheceu quando nasceu, pegou nos braços quando nasceu. Aí depois eles cresceram, se tornaram homens feitos, e tiveram filhos. E ele, e a esposa, nada. Pensa comigo, queridos, ele podia ser o cara mais amargurado. Ele podia ver numa rua da ele poderia ficar com a depressão. Sara então poderia ficar com a depressão terrível, porque não tinha filhos.
Podia viver no desespero, mas ele escolheu outra coisa. Versículo 19. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais nenhum vigor. Versículo 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Em outras versões diz, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Afinal de contas, a adoração ao Senhor é justamente um sinal que você anda em fé. A adoração ao Senhor é um complemento que você anda em fé. Imagina você lá, um monte de conta para pagar, filho doente, você está sentindo os sintomas que você nem quer dizer o que é, para não ficar a gente se afastando de você. Ai. Você fez as contas e sobrou mais meio, você já recebeu seu dinheiro. Tirou seu dízimo, sua oferta? Porque crente honra ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Tirou seu dízimo, sua oferta, aí você olhou e disse, sobrou mais meio no final do dinheiro. Eita, tem essas outras contas para pagar, eu não tenho dinheiro. Aí você simplesmente fecha os olhos, levanta as suas mãos. Em ti confio, tu és meu protetor, dando aleluia a ti, meu Salvador. Irmãos, isso deixa o diabo, olha, rugindo de raiva. Ah, pastor, mas eu não tenho uma voz bonita não. Pois é, bem-vindo ao clube, eu também não tenho não. Também não tenho não. Aleluia, aleluia. Aí o Senhor chamou verdadeiros adoradores, não foi verdadeiros músicos, né? Se fosse verdadeiro músico eu estava no salmo. Verdadeiros adoradores. Olhe para a pessoa que estiver do seu lado aí, atrás de você, na frente de você. Não fica olhando para mim não, olhe para alguém. Olhe para alguém. Isso. Meu irmão, quando as coisas apertar, e vai apertar, não se desespere, não escolha o caminho de pensar negativo. Ao invés disso, levanta teus braços e adore ao Senhor. Porque se você está com um grande problema, você é candidato a um grande milagre. Quanto maior o gigante, maior é a queda. A queda de Golias foi espetacular, porque aquele jovenzinho escolheu crer. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, em nome de Jesus, a partir de hoje. Está todo mundo entendendo isso, gente? Então o que acontece? Continua. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Versículo 21. Abraão estava plenamente convicto que Deus é poderoso para fazer cumprir tudo o que prometera. A propósito, plenamente convicto, isso é crer. Enquanto você não estiver plenamente convicto, você não está crendo, você está querendo. Você está desejando. É por isso que você tem falado e as coisas não têm acontecido. Por quê? Porque você, embora caminhou, o seu nível de fé ainda não é suficiente para receber aquilo que Deus já deu. Não é para Deus agir, porque Ele já agiu. É para você receber. Pastor, há uns 2 anos eu venho declarando que eu vou pagar o rema para pessoas. Vou pagar o rema para pessoas. Há uns 2 anos que eu venho declarando isso, mas até agora, pastor, ainda nada. É porque você está querendo, não crendo. Você ainda não está plenamente convicto. Para que a coisa aconteça fora de você, tem que ter acontecido dentro de você. Para que a palavra de Deus se torne
realidade visível, ela tem que se tornar uma realidade invisível dentro de você. Vou dizer de novo, para que a palavra de Deus se torne uma realidade visível, ela tem que se tornar uma realidade invisível dentro de você. Está todo mundo entendendo isso? Como é que eu sei, pastor, que eu estou crendo? Quando você vê a situação, vê o problema e dá uma risadinha. Eita, Senhor, agora é tua vez. Quando você vê a situação terrível, adversa, mas dentro de você está feito. Delaine, vou fazer uma perguntinha a você. Preste atenção nisso, gente. Delaine, quando você se entendeu, quando você soube que seu nome era Delaine, eu sei que foi um dia desse, né? Não faz muito tempo. Um dia desse. Afinal de contas, todo mundo é do celular para cá. Mas, Delaine, você teve algum momento na sua vida de dúvida se seu nome era realmente Delaine? Podia ser Francisca, Carla, Rossana, né? Podia ter aquele nome bem lindo, maravilhoso, Jennifer. Não é? Mas teve algum momento de dúvida que seu nome poderia ser outro que não Delaine? Sua mãe chamava Delaine, você oi? Aí sua mãe chamava Chica. Você nem olhava, porque seu nome não é Francisca. Você está plenamente convicta que o seu nome é Delaine. Detalhe, quando foi que começou esse plenamente convicto dela? Quando o pai e a mãe, quando era bebezinha, é Delaine. Como é o nome? Delaine. É Delaine. Eu quero ver que ela é Delaine. O detalhe, Delaine era bebezinha, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela já ouvia. Mas tinha o documento, o registro de nascimento lá do cartório. Pois é, mas ela não sabia ler. Ela apenas ouvia. Se tornou isso pleno dentro dela. Plenamente convicta. Mesmo sem saber ler, sem saber escrever. Apenas ouvindo. 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 Meu irmão, eu creio que essa semana, Joshua, essa semana que as mensagens da Conferência de Prosperidade vai estar no YouTube, lá na parte da sair do nono estado, né? Se você deseja prosperar, querido, aquela mensagem você tem que estar ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo. Até quando? Até quando estiver plenamente convicto, para não ficar apenas querendo, para não ficar apenas sabendo, desejando. Jesus não disse, sabereis a verdade vos despertará. Ele disse, conhecereis. Ele disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, é mais do que falar, é falar, mas é mais do que isso, ela tem que estar dentro de você. Enquanto você não estiver plenamente convicto que é um milionário, não vai acontecer nada. Você pode desejar, você pode querer, você pode sonhar, mas é preciso estar plenamente convicto para que aconteça. Estão entendendo isso, gente? Plenamente convicto que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometera. Versículo 22. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. É interessante que Deus o considerou justo antes de Jesus chegar. Nós somos justos por causa do que Jesus fez. Abraão foi justo por causa do que ele creu. Pensa comigo. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Antes de Abraão. Que andava com Deus. E Deus o arrebatou para si. Nossa, pastor, deve ter sido uma coisa poderosa. Foi. Mas a Bíblia diz que ele fez isso porque ele andava por fé. Porque ele vivia pela fé. Antes de ter igreja, de ter pastor, de ter Bíblia, do que tu pensa aí. Ele apenas ouvia e cria, ouvia e cria. Sabe, tem
Tem um conceito maravilhoso sobre treinamento. A gente fala muito para os músicos e eu vou falar aqui para vocês. Normalmente, as pessoas acham que o treinamento é treinar até acertar. Na verdade, não é. O treinamento é treinar até não errar. Um motorista experiente, ele é tão treinado que ele não erra as marchas. Eu estou dizendo para o pessoal que ainda tem carro manual. Só quero gente aqui com carro manual que quer ter. Mas, gente, carro automático é outra coisa. É descanso. Mas se você prefere manual, ok. Só não venha dizer que é melhor, que não é não. Mas enfim, vamos lá. Passa a marcha, ele não fica pensando, eita, aqui é segunda ou é terceira, segunda ou terceira, segunda. Fica? Não, ele já passa. Vai virar a esquina, e agora? Eu ligo a seta ou não ligo? Ligo a seta ou não ligo? Ele não pensa, ele já vai, a mão já vai lá, a mão já vai mudando. Mas por quê? É ele que faz? É, mas ele faz sem pensar, por causa do treinamento. A fé, ela tem que ser do coração. Por quê? Porque mal pensa, já vai agindo. Olha para o doente e está tão treinado em fé, que ele olha para o doente e seja curado. Oxente, falasse isso, é o costume. Seja curado, em nome de Jesus. É o treinamento. Precisamos ser tão treinados na fé, como Abraão foi, plenamente convicto. Não tem outra maneira, não tem outra coisa, não tem de outra forma. Silvia aqui na Ceilândia, lá em Aguarlinda, que agora é a Terra Santa, porque eu estou lá. Sabe? Ela é Silvia no Japão, em Paris, no Canadá, em Londres. Por quê? Porque ela está plenamente convicta. Assim é com você. Você é milionário, pode estar no emprego que for, no trabalho que for, morando onde for. Tudo que você precisa é estar plenamente convicto. E não desejando. Não é apenas desejar. Oh, meu Deus do céu. Como eu fico me segurando para não rir muitas vezes. Pastor, eu estou crendo, pastor. E eu fico só olhando. Dali a, oh meu Deus, eu vou exagerar, 1 minuto, porque normalmente é menos do que isso. Começa as palavras de incredulidade. Quando você está plenamente convicto, pastor Cristóvão, plenamente convicto que ele é um pastor Cristóvão. Pode chamar ele de outro nome, ele não vai, não tem vacilo nenhum, não tem dúvida nenhuma. Assim é que tem que acontecer na sua vida. Aquela jovem, ouvindo a palavra, ouviu, fez o rema comigo e com a Neide. Quando terminou, que estava já nos preparativos para a formatura, ela disse: dentro de 1 ano, eu vou estar entrando na igreja para casar. Dentro de 1 ano. E repetiu, dentro de 1 ano. Ela me disse, eu estava plenamente convicta. Eu só não sabia quem era o marido, mas eu sabia que ia entrar para casar. Quando faltavam poucos dias para se cumprir o que ela falou, poucos dias do prazo, eu estou dizendo poucos dias do prazo, que era dentro de 1 ano, é até 1 ano. Ela estava entrando na igreja para casar, e ainda colocou uma lá que duvidou, colocou para ser testemunha. Foi, arrumou um pá para outra, e você vai ver, você vai matar. Plenamente convicto. Ei, vai com isso, plenamente convicto. Faz, irmãos, hoje, faz um apanhado daquilo que você está crendo. Faça uma lista, vou dar uma outra ideia, uma lista.
De um lado, isso é o que eu estou querendo. Do outro, isso é o que eu estou crendo. Você vai ficar surpreso, porque a lista do que você quer é enorme, mas a lista do que você crê não é tão grande assim. Por isso você não está ainda desfrutando plenamente do que Deus lhe deu. Faz essa lista. Quando chegar em casa, não é agora não, quando chegar em casa. E seja honesto. Lembre-se, não precisa mostrar para o pastor não. Aliás, não precisa mostrar para ninguém. Isso aí é o momento entre você e Deus. Deus já sabe o que você quer e Deus sabe o que você crê. Então tu não vai enganar ninguém. Faz uma lista. Você vai ficar surpreso. E olha, eu não ficaria surpreso se nessa lista a parte do crer tivesse com nada. A parte do querer, mas a parte do crer nada. Pastor, tá, tudo bem, beleza. Eu vou fazer a lista, eu vou fazer isso e tal. Mas pastor, então, como é que eu faço para crer? Como é que eu faço para sair do querer para o crer? Em primeiro lugar, tu precisa ter imagens. Imagem. Eu fiquei tão feliz, mas muito feliz. Eu me alegrei quando eu soube que o filho de um grande amigo meu casou e foi curtir a lua de mel nas Ilhas Maldivas. Pastor, ali é caro. Pois é, mas a fé do rapaz foi superior ao que tinha lá. Ele creu. O rapaz creu. Interessante que o pai não estava essas coisas, mas o filho estava crendo. Vocês estão entendendo isso? Isso é uma coisa. Tenha imagens. Coloque imagens. O que você quer? O que você deseja? Pinta uma imagem. Eu vou dizer a imagem que Abraão teve. Era noite, antes dele, digamos assim, comparecer lá no quarto conjugal com Sara. É porque por obrigação do Espírito Santo só foi Jesus, tá, queridos? O restante não foi não, teve muito trabalho. Muito trabalho, trabalhou para valer. Aí escuta, vocês entenderem. Aí escuta, antes de ir lá, aí Deus disse: ei, olha para o céu, conta aí as estrelas. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, peraí, eu perdi aquela. Peraí, vai de novo. Só para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É só isso de novo. 1, 2. Não dá para contar não. Assim será a tua descendência. Então o quadro que ele tinha de noite, olhar para o céu, era tudo o que ele tinha. Hoje você tem internet, hoje você tem Instagram, bota a imagem do Google, então a festa daquilo que você quer. Tem muito, mas naquele tempo ele não tinha, então tinha que usar o que tinha. No outro dia de manhã, escovou os dedos, dentro do café, aí o Senhor disse: ei, olha quantos grãos de areia. Ixi, não é melhor nem começar. Assim será a tua descendência. Ele tinha uma imagem à noite e tinha uma imagem durante o dia, outra imagem durante o dia. Hoje, cristianismo, judaísmo e islamismo são justamente descendentes, eles consideram Abraão. Abraão, para os cristãos, é o pai da fé, chamado pai da fé. O judaísmo considera ele como pai, e o islamismo também. 3. Se considerarmos que essas 3 religiões é mais de 55% da população do mundo, fora os que já morreram. Porque um homem creu. Vocês estão entendendo isso, gente? Está todo mundo entendendo isso? Porque um homem creu, colocou imagem. Qual a imagem que você tem no seu celular? Qual a imagem que você tem na sua mente? Qual a imagem que você tem?
Eu já disse uma vez, eu vou dizer de novo, porque eu estou com o microfone, sou pastor e é para isso. Qual o carro que você quer? Pastor, o carro que eu quero é caro demais, eu não tenho dinheiro para isso não. Por isso tu tem fé, né, criatura? Se tivesse dinheiro não precisava de fé. Vai lá e compra. Qual carro que você quer? Eu estou dando só o exemplo do carro, pode ser qualquer coisa. Vai lá, faz um test drive. Test drive num carro de 500 mil reais. Qual é o problema? Tu não sabe dirigir? É a mesma coisa, vai embora. É seu carro. Vai lá, test drive. Depois do test drive, coloca na tela do teu celular. E todo dia, Pai, eu ainda não estou crendo, mas eu quero Ele. Então eu declaro, crendo sem duvidar no meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse carro sendo meu. Irmãos, agora é carro, casa, o que você pensar aí? Quando terminamos o remo, que eu estava lá com aquela beca vermelha, dia 18, gente, formatura do remo, não falte. Ei, não falte. Estava lá com aquela beca vermelha lá sentado lá. Tinha um colega meu, um grande amigo meu, sentado do lado. Aí começou a entrar dos professores. Era professor, gente, tinha tanto professor lá em Campinas. Ainda tem muita gente. Meio mundo de professor, tudo com as becas pretas, tudo entrando e tal. E a gente aplaudindo e tal, coisa e tal. Aí, quando ficaram tudo ali, né, naquele local que era reservado para os professores e tal. Aí eu bati assim no carro do lado e disse, escuta, eu vou estar ali. Ali aonde? Ali, no lugar dos professores. Eu vou ser um professor do Rema, vai ver. Ele olhou para mim, olhou para lá, olhou para mim, olhou para lá de novo, aí olhou para mim, aí disse, foi em lugar de dizer amém, em nome de Jesus, tal, né? Não, No ano seguinte eu fundei uma igreja. Pastorei essa igreja durante 3 anos. Quando voltei, passei mais um ano. No ano seguinte, adivinha? Estava entrando com a beca preta, como professor. Tinha gente muito melhor do que eu. Eu sou um professor, mas tem muita gente melhor do que eu. Ensina muito melhor do que eu, que não ensina lá. Porque, sabe por quê? Mas eu criei, por isso falei, e só então aconteceu. Vocês estão entendendo até aqui? Tá, vamos em frente. Marcos capítulo 11. Eu estou terminando, gente, eu acho. Marcos 11. Aquele episódio que aconteceu, também não é uma versão transformadora, viu, Joshua? Já eu digo o versículo. Aquele episódio que aconteceu, que Jesus chega para a figueira, Jesus teve fome, foi lá, chegou lá na figueira, viu que só tinha folha e não tinha fruto, porque a figueira, ela tem que ter folha, quando ela tem muitas folhas, ela tem muito fruto, poucas folhas, pouco fruto, nem uma folha, nem um fruto. Ele de longe viu que ela tinha folha, disse, então vou lá, disse, tem fruto. Chegou lá e encontrou uma aberração da natureza, ela tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. Aí Jesus simplesmente disse, nunca, jamais alguém coma fruto de ti. E continuou andando. Marcos disse que acabou. Mas Mateus conta essa mesma história e disse, a árvore secou imediatamente desde a raiz. Jesus não ficou lá para ver. Jesus simplesmente continuou. Mateus, que vinha atrás, viu que ela tinha secado. Na hora. Ai, pastor, mas é porque ele criou a árvore. Não foi por isso não. Ele não tinha criado aquela aberração. A árvore tinha que ter fruto. Se não tinha, então não era com ele. É porque ele cria no que falava. Cria no que falava. Tá, passou. Então foi para Jerusalém. Voltou. Foi para Jerusalém. Dormiu lá. Quando voltou no outro dia, de tarde, à tarde, aconteceu isso aqui. No capítulo... Não, à tarde não. Pela manhã. No outro dia de manhã cedo. Versículo 20. Versículo 20.
Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira, que Jesus tinha amaldiçoado, só então notaram que ela estava seca desde a raiz. Interessante que eles não notaram antes, eles notaram depois. Escuta a história. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e disse: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então disse aos discípulos: tenham fé em Deus, ou tenham a fé de Deus, ou tenham a fé do tipo que Deus tem. Pastor, por que tem uma fé do tipo que Deus tem? Porque Jesus não orou aqui. Ele não disse em nome de Deus. Não. Ele simplesmente falou. Ele não disse em meu nome. Ele não orou, ele não fez isso. Então, se ele tivesse orado e tal, Senhor, eis que estou aqui agora, vou amaldiçoar a figueira. Agora, Senhor, então. Não, ele não fez isso. Então, na verdade, ele fez o que Deus tinha feito lá séculos antes. Haja luz e houve luz. Falou e a coisa aconteceu. Está todo mundo entendendo isso, gente? Deus agiu assim em fé. Em fé. Quando, escute bem, agora, nesse momento, ele disse: tenham a mesma fé que Deus tem de falar e as coisas acontecerem. Então, continua. Aí no versículo 22, tenham a fé em Deus. No versículo 23, ele exemplificou essa fé. Ele disse: eis, lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, crer que acontecerá, e não ter dúvida alguma em seu coração. Sabe por que não aconteceu aquilo que você disse que iria acontecer? Porque não aconteceu dentro de você. Quando acontecer dentro de você, você mostra plena convicção. Isso é para tudo, até para a salvação. Tem muitas pessoas que falam, olhando aqui, eu creio que todos são salvos. Todos são salvos. Tem muitas pessoas que dizem: Jesus é o meu Senhor, mas é da boca para fora, sem crer no coração. Naquele dia vai ter uma surpresa. Que é preciso estar convicto no coração. Pastor, como é que eu sei? Crente dá fruto. Foi Jesus quem disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta, e junta e é jogado no fogo. E esse fogo que ele está falando é inferno mesmo. Estão entendendo isso? Crente tem que dar fruto. E o fruto não é o que você faz, é o que você tem dentro de você. O fruto, Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, bondade, isso tudo você já tem dentro de você. E pastor, então quando o senhor fizer o apelo hoje, eu vou ter que ir lá para frente de novo, porque não é por aí não. Não é assim não. Você precisa desenvolver o seu fruto. Estão entendendo? Porque se você não desenvolve o seu fruto, é mesmo que não ter fruto. Concordam comigo? Um pé de jaca. Só em pensar, peraí, deixa eu saborear esse momento. Pé de jaca. De que adianta o pé de jaca sem a jaca? Está só ocupando espaço, sugando das propriedades, sugando do chão, da terra, mas não produz o fruto. Não, tem fruto, pastor, mas não dá para colher. Sim, então qual a diferença? Precisa amadurecer, não faz diferença ter fruto ou não ter um fruto que foi amadurecido. Você precisa dar fruto. Até na salvação é assim. Observe então, versículo 23. Qualquer um, vocês poderão dizer esse monte: levante-se, atire-se no mar, e isso acontecerá. Isso foi um exemplo, ele exemplificou o que ele tinha dito antes. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, sem dúvida alguma no seu coração. Nenhuma. Crendo ou querendo. Crendo ou querendo. Enquanto você desejar, você pode até alcançar.
Pode, claro que pode. Você pode até alcançar, com muito trabalho. Mas se você deseja que as coisas aconteçam na sua vida sobrenaturalmente, você tem que crer. E não é Deus que determina isso, é você. Eu vou dizer de novo, não é Deus. Também tem aquele, tem mais um. Tem aquele outro que diz, é no tempo de Deus. Quando Deus quiser, Senhor, quando você quiser, faça-se a tua vontade na minha. Quando você quiser, aí Deus está lá. Quando você crê, oh meu filho, quando você crê, seja feito conforme a tua fé. Quando você crê. É por isso que a Bíblia diz que você tem que viver pela fé. Ou seja, você tem que viver plenamente convicto. Plenamente convicto. Então, observa a coisa. Versículo 24. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa, que pedirem em oração, lhes será concedido. Eu lembro que, das primeiras vezes, eu estava conversando com o pastor Band, eu estava falando desse versículo. Joshua, coloca aí a revista atualizada. Revista atualizada. Esse mesmo versículo 23. Eu lembro que eu estava conversando com o pastor Band sobre isso. Eu digo, pastor, eu posso pegar esse versículo e confessar no pessoal? Ele falava inglês, então ele não entendia bem a parte do pessoal. Disse, como assim? Personalizando o versículo. Aí ele olhou para mim. Disse, tá, é assim, pastor. Porque em verdade eu vos afirmo que, se alguém disser, então nessa parte alguém, eu dizendo para ele, eu digo Johnson. Então, em verdade vos afirmo que se Johnson disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e Johnson não duvidar no seu coração, mas Johnson crê que se fará o que diz, assim será feito como Johnson diz. Eu falei para ele, posso fazer assim? Ele olhou para mim, abriu a Bíblia dele e disse, e tudo quanto Johnson pediu em oração, que Johnson crê que recebeu, assim será com Johnson. Eu digo, pois é isso que eu vou confessar. E eu venho confessando isso há muito tempo. E eu confesso, antes eu confessava para crer, que eu não estava crendo, só desejava. Mas hoje eu confesso porque eu creio. A Bíblia não diz, quis, por isso falei. A Bíblia diz, criei, por isso falei. A Bíblia não diz, desejei, sonhei, por isso também falamos. Não, a Bíblia diz, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. É aquilo que você crê que vai fazer as coisas acontecerem. É aquilo que você crê que vai agir neste mundo. Meu irmão, Deus já fez tudo que tinha para fazer por você. Ele já te deu tudo. Ele já fez tudo por você. Ele já, olha, abriu as comportas do céu. Já estão na sua vida. Agora creia e receba, creia e receba, crendo e falando, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É o que você crê, não é o que você quer. Pode dizer a pelo menos 5 pessoas ao seu redor, é o que você crê, não é o que você quer. Simplesmente creia. Simplesmente creia. Porque quando você crê, né, Carlene? Você o quê? Cria. Não é quando você quer que as coisas são criadas, é quando você crê. Você pode, escute bem, você pode dizer, gostei, o pastor tem cada frase de efeito fantástico. Não vai passar disso. Para você não vai passar disso. Mas se você disser, essa palavra está no meu coração, está na minha boca, para que eu pratique, vai acontecer. Até o final do ano, todas as contas pagas, muito dinheiro sobrando. Creia nisso, fala isso, creia nisso, fala isso. Pastor, é muita conta, tudo bem, quanto maior é o gigante, maior é a queda. Quanto maior o problema, maior o milagre. Até o final do ano, muitas contas, todas as minhas contas pagas e muito dinheiro sobrando. Creia nisso, não apenas deseje. Não apenas deseje. Estão entendendo isso?
Para os empresários da nossa igreja, eu não vejo, eu sei que tem vários que são autônomos, mas eu não vejo vocês como autônomos, eu só vejo vocês como empresários. Já como já é uma coisa assim, já é muito forte. É como meu nome é Johnson, você é empresário. Chame à existência negócios diferentes que ninguém nunca fez, porque é neles que você cresce. Estão entendendo isso, gente? Estão entendendo isso? Coisas diferentes. Chame. Primeiro você chama, para depois você viver. Chame. Não abra negócios. Eu estou tentando terminar, faz uns 10 minutos. Mas o Senhor está me trazendo umas coisas. Não abra negócios que Deus não disse para você abrir. Não vá para lugares que Deus não mandou você ir. Não faça o que todo mundo está fazendo. Não faça porque não, deu certo com Francisco, vai dar certo comigo. Não, a promessa dele não pode não ser a mesma promessa para você. A Abraão ele disse, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. A Isaac ele disse, não desça ao Egito. São coisas diferentes. Isaac poderia ter dito, meu pai não saiu, não deu certo, então também vai ser certo. Não. O chamado, o plano de Deus para você é para você. Não significa que é para o teu irmão que está do seu lado. É para você. Entenderam, gente? Aí depois que Deus mostrar para você, faz assim. Aí pronto, pastor, é só descansar, porque se Deus falou, não. Você precisa crer. Você precisa agir. E crer. Amém. Essa foi a palavra que Deus mandou trazer para vocês hoje. Recebam essa palavra em fé, crendo. Sim, as coisas no mundo vão piorar, mas as coisas para você vão melhorar, porque você está firmado com Cristo em Deus. Amém, queridos?